Deixei tudo para trás e fui para as montanhas após a traição da minha esposa. Você já se perguntou como reagiria se tudo em que você acreditava desmoronasse de uma só vez? Em fevereiro, descobri que minha esposa, com quem estava casado há 3 anos e meio, estava me traindo. O choque foi devastador, me deixando sem chão e completamente perdido. Cada dia era uma luta para manter a sanidade. A dor da traição me consumia, mas mal sabia eu que essa experiência dolorosa me levaria a um novo começo inesperado. Eu não sei exatamente por que estou escrevendo isso, mas agora que os eventos terminaram e eu segui em frente, talvez isso ajude alguém. Em fevereiro de 2018, eu tinha 30 anos quando descobri o caso da minha esposa, depois de termos sido casados por 3 anos e meio. Eu tinha um trabalho por contrato que envolvia muitas viagens de vez em quando, mas também me permitia trabalhar de casa quando eu voltava. Minha esposa tinha um emprego muito bem remunerado como diretora de uma empresa de vendas técnicas. Eu descreveria nosso casamento como muito bom, embora as coisas tenham ficado um pouco tensas com minhas viagens a trabalho e as horas de trabalho dela cada vez mais longas. Conheci minha esposa, agora ex, há 5 anos, em um churrasco de um amigo nosso. Começamos a conversar e tivemos uma química instantânea e, honestamente, achei que estava vencendo as probabilidades ao estar com uma mulher tão bonita e articulada. De alguma forma, ela realmente gostava de mim por minha personalidade um pouco rude. Depois de algumas semanas de namoro, não conseguíamos nos separar, e as roupas simplesmente voavam quando nos encontrávamos nos apartamentos um do outro. Finalmente nos casamos depois de namorar por 18 meses e nos mudamos para um apartamento grande, enquanto economizávamos para comprar uma casa. Após os primeiros 3 anos de casamento, as coisas começaram a mudar. Eu ainda era louco por ela, mas notei que ela começava discussões sobre pequenas coisas e ficava irritada quando eu mencionava todas as horas extras e as saídas de trabalho que se tornavam cada vez mais frequentes. Ela dizia que isso fazia parte da evolução financeira, já que ela estava subindo na hierarquia corporativa, ou pelo menos essa era a desculpa dela. Ela me dizia que eu não tinha o direito de questioná-la, já que eu também ficava semanas fora. Eu disse a ela que certamente poderia gerenciar a redução das minhas horas de viagem, na verdade, só estava fazendo viagens de 3 a 4 dias, a cada 5 semanas ou algo assim. Essas discussões eram muito circulares e nunca tinham uma resolução. Olhando para trás, eu não fazia ideia de que minha esposa estava no meio de um caso. Eu nunca suspeitaria de nada, exceto pelas horas extras de trabalho contínuas e nossa vida na cama diminuindo. Eu atribuía isso ao cansaço dela com o trabalho. No entanto, meu ego havia sido ferido por ser recusado frequentemente quando tentava iniciar uma aproximação. Eu não via as mensagens secretas que ela lia, mas, novamente, ela tinha um celular da empresa e poderia estar usando, já que passava muito tempo no nosso quarto de visitas, que ela usava como escritório em casa. Foi por volta de setembro de 2017 que Cathy começou a voltar para casa depois do trabalho e depois sair para um compromisso de trabalho à noite. Isso passou de uma noite por semana para mais de 3 noites por semana. Eu não sou muito ciumento por natureza, mas não havia como ela passar despercebida, e eu sabia que ela teria que afastar alguns dos homens do escritório. Ela parecia interessada apenas no trabalho, mas trabalhava mais com executivos homens do que mulheres. Minha primeira suspeita de que ela estava traindo ocorreu 1 mês antes do dia D. Ela parou na loja antes de vir para casa. Ela me pediu para ajudar com as compras. Enquanto eu pegava algumas sacolas do banco traseiro do carro dela, notei algo rosa brilhando debaixo do banco do passageiro da frente. Era um dos sutiãs da minha esposa. Eu o reconheci como dela, já que ela gostava dos que vinham de uma loja de roupas específica. Em retrospectiva, agora percebo o motivo do sinal vermelho com o sutiã. Quando ela ficava no clima, ela sempre tirava o sutiã primeiro, por baixo das roupas. Eu não sei exatamente porquê, mas instantaneamente senti uma sensação de afundamento no estômago quando vi isso. Eu não conseguia racionalizar o que o sutiã dela estava fazendo debaixo do banco. Eu simplesmente deixei lá debaixo do banco. Isso quase me fez passar mal, e meu coração deve ter disparado, porque quando voltei para a cozinha com as sacolas, Cathy perguntou se eu estava bem e disse que eu parecia ter visto um fantasma. Eu simplesmente ignorei o comentário dela.
Tentei ao máximo não parecer bravo ou traído, mas usei todas as minhas forças para esconder meus sentimentos. Naquela noite e na seguinte, decidi ver se conseguia descobrir se ela estava envolvida com alguém ou não. Comecei a pensar em todas as pistas que estava perdendo. Eu não tinha provas, exceto pelo incidente do sutiã. Vivemos em uma cidade relativamente grande e o trabalho dela fica em um prédio comercial no centro. Eu meio que tirei o foco da ideia de traição por um tempo e decidi que talvez devesse dar mais atenção a ela. Uma sexta-feira após o trabalho, preparei um jantar agradável, arrumei a mesa com pratos bonitos, talheres e velas. Comprei uma boa garrafa de vinho e um buquê de rosas. Ela entrou em casa depois do trabalho como de costume. Apontei para o jantar e tudo o que tinha preparado. Ela me deu um sorriso triste e disse que sentia muito, mas tinha planos de se encontrar com os colegas de trabalho naquela noite em um bar. Ela disse que poderia comer um pouco comigo antes de sair, mas precisava tomar um banho rápido primeiro. Acho que minhas entranhas se reviraram e fiquei completamente sem palavras. Não vou contar o tipo de raiva que senti naquele momento, mas eu finalmente tive o suficiente. Enquanto ela estava no banho, peguei meu celular da empresa e o coloquei no banco traseiro do carro dela. Eu vinha pensando nisso ultimamente como uma maneira de rastrear a localização dela com meu celular pessoal. Fui e joguei a refeição no lixo junto com as flores. Ela voltou depois do banho vestida e parecendo ótima, como sempre. Ela disse: "Ok, vamos comer." Eu disse: "Não importa, saia com seus amigos." Ela me olhou estranhamente e perguntou se eu estava bravo. Eu disse que estava decepcionado por ela nunca querer fazer nada juntos. Ela ficou irritada e me disse para parar de agir como uma criança e disse algo sarcástico sobre eu ter um pavio curto. Eu fiquei lá, deixando tudo aquilo afundar e disse: "Tolice minha, pensei que você gostaria de passar a noite juntos, pelo menos uma vez." Ela apenas deu um sorriso irônico e saiu furiosa. Peguei meu outro celular e comecei a rastrear meu telefone de trabalho. Vi que ela parou há cerca de 20 minutos em um bar que ela frequenta com seus colegas de trabalho. Decidi sair e localizar o carro dela. Lá estava ele, no estacionamento do bar. Sentei-me do outro lado da rua, no meu carro, esperando para ver se conseguia vê-la. Senti-me tão diferente de mim mesmo, como um perseguidor. Mas eu racionalizei que precisava, pelo menos, satisfazer minha ansiedade sobre o paradeiro dela. Cerca de 1 hora depois que eu cheguei, vi-a saindo do bar com um homem. Ele parecia um dos executivos que eu já tinha visto no trabalho dela. Ele a agarrou, puxou-a para perto e a beijou. Meu estômago deu um nó. Meu corpo ficou completamente dormente. Eles foram até outro carro e entraram juntos. Fiz o meu melhor para segui-los quando o carro saiu. Eles andaram cerca de 10 minutos até, você adivinhou, um hotel. Estacionei na rua ao lado do hotel. Observei enquanto eles saíam e entravam de mãos dadas no hotel. Eu já tinha visto o suficiente. Sou um idiota. Comecei a bater com um punho no volante. Isso foi tudo. Algo dentro de mim ficou completamente vazio, e não tenho certeza se desmaiei ou tive uma experiência fora do corpo. Quando me recuperei, decidi que precisava de uma bebida. Agora, foi quando minha vida tomou um novo rumo que eu nunca teria imaginado. Comecei a dirigir para fora da cidade, revivendo tudo que tinha acabado de testemunhar, e odeio dizer, chorando de raiva. Fui em direção aos arredores da cidade, cerca de 30 milhas. Encontrei um pequeno bar agradável e entrei. Encontrei um assento no bar e pedi uma bebida. Eu devia estar com uma aparência péssima, porque a bartender, uma mulher, mencionou que eu parecia alguém que tinha perdido o ânimo. Eu meio que sorri e disse que ela estava certa. Um cara se senta ao meu lado e começa a puxar conversa. Eu não estava muito a fim de conversar, mas algo sobre esse cara me fez sentir confortável. Começamos a conversar e, depois de um tempo, o assunto da traição da minha esposa simplesmente saiu da minha mente. Como eu só queria deixá-la e esquecê-la. Ele olhou para mim e deu um tapinha nas minhas costas. Ele disse: "Amigo, você não está sozinho nisso. Aconteceu comigo há alguns anos. Acredito que às vezes essas coisas acontecem por um motivo.
E deixe-me dizer, sua vida pode mudar para melhor ou para pior, isso depende inteiramente de você neste momento. Algo no que ele disse realmente me tirou do meu mau humor. Quero dizer, sei que estou sofrendo, mas sempre fui capaz de ver as coisas logicamente, e ele está tão certo. Aí nos apresentamos. O nome dele é Rei. Ele é meio que um cara do campo, mas é exatamente o tipo de pessoa simples e honesta que eu realmente respeito. Ele me pergunta quando vou me mudar. Acho que nunca me ocorreu pensar tão longe. Sei que não quero mais estar perto dessa mulher, e tenho essa sensação de luta ou fuga correndo pelas minhas veias. Rei diz, sinto muita simpatia pela sua situação e tenho uma ideia. Se chegar a um ponto em que você sinta que precisa sair em algum momento, tenho um trailer de viagem em minha propriedade. Não é grande coisa e pode precisar de alguns reparos. Por que você não vem dar uma olhada e ver se pode se imaginar vivendo em algo assim, pelo menos temporariamente? Vou fazer um ótimo negócio para você. Eu até tenho um pedaço de terra legal onde você poderia estacioná-lo. Você me faria um favor cuidando dele para mim? Pode ser bom para você sair dessa situação. Apenas um pensamento. Demorei 1 minuto para registrar a ideia dele. A bartender estava ouvindo a conversa e sorriu. Bem, querido, ela disse, se eu pudesse ter escapado do meu ex-marido louco anos atrás, teria aproveitado a chance de ir morar no trailer dele, qualquer coisa para apenas colocar minha cabeça no lugar. Senti como se tivesse entrado na zona do crepúsculo, mas talvez isso fosse exatamente o que eu precisava. Disse a Rei que sim, eu pensaria nisso e talvez desse uma olhada. Nos separamos depois de um tempo e combinamos de nos encontrar na casa dele em alguns dias. Comecei a sentir que tinha um pouco de perspectiva e uma chance de sair do que acredito ser um pesadelo, misturado com um coração pesado. Uma coisa é certa, não há como eu querer estar com minha esposa novamente. Traição é algo tão vil para mim e sempre foi a única coisa que acredito que nunca toleraria. Cheguei em casa depois de Cathy naquela noite e sentei no sofá. Cathy veio e perguntou onde eu estava. Virei-me para ela e perguntei onde ela esteve. Ela disse, você sabe, fui tomar umas bebidas. Perguntei diretamente, você está tendo um caso? Ela parecia um pouco surpresa, mas recuperou a compostura e disse não. Por que você me perguntaria isso? Eu disse a ela que ouvi que ela poderia estar envolvida com alguém do trabalho. Ela perguntou quem te disse isso? Eu disse que foi alguém que eu conhecia, mas não divulguei o nome. Ela apenas disse que eu estava sendo ridículo e que estava bêbado e delirando. E perguntou onde eu estive. Eu disse que fui a um bar, tomar umas bebidas com amigos. Ela apenas me olhou, querendo me perguntar mais, mas foi de volta ao nosso quarto e voltou a dormir. Decidi dormir no sofá, já que agora tinha a confirmação de que ela estava mentindo para mim há meses. Não dormi nada e comecei a imaginá-la com esse cara na cama, e fiquei enojado e magoado, sentindo pena de mim mesmo. No entanto, comecei a pensar no trailer de Rei. Foi quase uma revelação, e a ideia disso me fez sentir melhor. Eu devo ter algo errado comigo, mas com a dor que estava sentindo, o modo de luta ou fuga simplesmente entrou em ação instintivamente, e a parte da fuga me conquistou. Na manhã seguinte, não falamos muito e passamos o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, fiz planos para encontrar com o Rei. Ele possui um rancho bonito e o trailer é realmente agradável, cerca de 26 pés e tem todas as necessidades que alguém precisa para viver nele. Eu havia viajado com alguns amigos em uma época da faculdade, durante as férias de primavera, e realmente gostei. Fiz uma oferta a Rei, e ele concordou com o preço, praticamente roubei dele. Ele me deu instruções para sua propriedade no rancho e eu dirigi até lá para dar uma olhada. É lindo. Cheio de árvores, arbustos, e parece que há trilhas de caminhada e ciclismo nas proximidades. Fica perto das encostas de algumas montanhas, e Rei tem uma pequena cabana em uma colina com vista para a propriedade, com água e eletricidade disponíveis para o trailer. Rei concordou em levar o trailer para o local e instalá-lo para mim. Tentei fazer com que Cathy confessasse durante as próximas semanas e tudo o que consegui foi manipulação. Cheguei a dizer diretamente que, se descobrisse que ela estava traindo, não haveria volta. Isso teve o efeito oposto,
fazendo com que ela se aprofundasse mais no nevoeiro de seu caso, negando veementemente. A negação foi tão intensa que quase me fez rir. Não tenho provas físicas da traição dela e me arrependo de não ter tirado ao menos algumas fotos dos dois juntos. Enquanto passava por essa agonia mental, cheguei à conclusão de que queria sair desse casamento. Em vez de deixar Katy saber como me sinto sobre as coisas agora, apenas comecei a fazer planos. Comecei a levar furtivamente minhas coisas do apartamento enquanto ela estava no trabalho e a movê-las para o trailer. Isso pelo menos me fazia sentir que estava tomando uma atitude. Notei uma mudança em Katy durante esse período, e ela começou a agir de maneira mais gentil comigo. Mas, na minha mente, era tarde demais. Enquanto ela continuava com suas saídas com a empresa depois do trabalho, decidi que também precisava de um descanso. Na verdade, enquanto ela saía para a noite, também comecei a me arrumar ao mesmo tempo. Ela me olhou e perguntou aonde eu ia. Eu apenas disse que estava me encontrando com alguns amigos. Ela começou a perguntar se poderia me acompanhar, e eu apenas disse que ela não os conhecia e que ela não iria gostar de todas as conversas sobre trabalho. Isso é exatamente o que ela me dizia quando eu perguntava se poderia acompanhá-la em uma de suas saídas do escritório. Ela parecia magoada e disse, ok, divirta-se. Eu disse que definitivamente me divertiria. Entre trabalhar no trailer e me encontrar com o rei no bar, comecei a fazer mais amigos. Na verdade, isso levou a alguns momentos divertidos com um ótimo grupo de amigos e familiares de rei. E, caso alguém pergunte, decidi moderar na brejas para não desenvolver maus hábitos. Seria muito fácil me afogar em autocomiseração. Nesse período, Katy me disse que teria que fazer uma viagem a trabalho na semana seguinte. Perguntei quem iria e ela me disse que a equipe executiva e alguns chefes de departamento. Eu apenas olhei para ela e disse que esperava que ela se divertisse muito com seu namorado. Eu meio que gostaria de não ter dito isso, começou muita discussão de um lado para o outro. Em muitos aspectos, gostaria de saber mais sobre o parceiro dela, mas, como o rei me disse, no final das contas, não importa quem é o outro cara, o que importa é que ela decidiu te trair. Ela destruiu o casamento, pode admitir isso ou negar, mas os fatos são fatos, irmão. Caramba, rei deveria escrever essas coisas e publicá-las para os traídos. A viagem a trabalho dela me proporcionou a oportunidade de mudar o resto das minhas coisas completamente. Então, depois que Katy saiu para sua viagem, juntei tudo que tinha de valor e coloquei no meu carro. Não estou levando nenhum móvel ou coisa do tipo, apenas roupas, computadores e equipamentos de trabalho. Antes de sair, eu tinha escrito uma carta para deixar para ela, mas depois de relê-la, decidi simplificá-la. Peguei um pedaço de papel e escrevi, espero que tenha valido a pena. Coloquei minha aliança em cima da nota na mesa da cozinha. Senti um enorme peso sair de mim. Senti-me livre, sem mais esconder a verdade. Sei que terei algumas feridas para lidar e algumas mágoas para superar, mas agora tenho tempo para me curar. Só preciso de um espaço e tirar ela da minha vida, o mais silenciosamente e rapidamente possível. Não me orgulho de nunca tê-la confrontado mais ou arrancado uma confissão dela. Nunca consegui gritar, xingar e amaldiçoá-la depois de tudo que descobri. Cheguei à conclusão em minha mente de que ela não me merecia, desrespeitou tudo que tínhamos. Nossos planos futuros são uma história passada. Estávamos economizando para uma casa e uma futura família. Tudo isso se foi agora. Não há volta. Não devo nada a ela e ela pode lidar com as consequências. Eu não tinha uma agenda, não contatei um advogado ou nada do tipo, eu só queria clareza. Realmente gostei do meu novo trailer, e o ar montanhoso era exatamente o que eu precisava. Na semana seguinte, voltei a correr, e foi ótimo estar vivo. Nunca respondi a nenhuma das mensagens de Katy enquanto ela estava fora. Não havia muito a responder, eram apenas destaques, como, acabamos de pousar, estamos tendo um jantar de equipe e etc. Ela enviou algumas, onde você está, e deixe-me ouvir você etc. No dia em que ela voltou para casa, meu telefone não parava. Ela me mandou mensagens incessantemente e tentou me ligar constantemente. Depois do primeiro dia, a mãe dela tentou me ligar. Só tenho meu pai do meu lado da família,
E não somos próximos, então ela não tentou envolvê-lo. Depois das primeiras mensagens chorosas, nunca mais me dei ao trabalho de ouvir o restante dos recados dela. As mensagens de texto consistiam em: o que é isso? Precisamos conversar. Não sei o que você acha que sabe, mas não há nada acontecendo. Não estou envolvida com ninguém. Não estou tendo um caso. Depois de uma semana sem responder, ela finalmente me enviou uma mensagem dizendo: sinto muito, as coisas saíram do controle. Eu estava envolvida com alguém no trabalho, mas não significou nada. Me envolvi com meu trabalho e você estava muito ausente, e eu simplesmente cometi um erro. Eu ia acabar com isso. Haha, um erro? Esta foi a confissão que eu procurava o tempo todo. Por algum motivo, isso só me fez desgostar ainda mais dela. Por que ela não podia ser honesta? Esta não era a mulher com quem eu sonhava construir um futuro juntos. E erros não duram o quê? 6 a 8 meses ou um ano? Em um ponto, os apelos dela para que eu voltasse e trabalhássemos no casamento tornaram-se patéticos. Ela parou de me incomodar por algumas semanas. Eu ainda me recusava a responder a ela. Não queria que ela descobrisse onde eu estava vivendo. Não queria essa mulher arruinando meu refúgio. Então, um dia, ela começou a me enviar mensagens de texto zangadas como: você é um covarde. Você não vai falar comigo. Você não se importa conosco. Por favor, volte para casa para que possamos conversar. Onde você está? Posso ir até você. Droga, Paul, por favor, vamos conversar e resolver as coisas. Não me lembro de todas as mensagens, mas todas pareciam ser desculpas e muito pouco em termos de desculpas sinceras. Deixei tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então finalmente mudei meu número de celular. Primeira atualização. Será que minha ex-esposa que me evitou ou está tentando me encontrar? Queria atualizar sobre a situação em que me encontrei com minha ex-esposa e reescrevi isso mais 5 vezes para ficar legível. Como mencionei no meu post anterior, eu estava preocupado que minha ex-esposa estivesse tentando me rastrear para tentar se reconciliar ou algo assim. Eu havia me mudado para cerca de 2 horas de onde costumávamos viver. Eu a vi no fim de semana passado em uma cafeteria que frequento na cidade próxima de onde moro. Suspeitei que não fosse coincidência ela estar lá. Felizmente, consegui sair antes que ela me visse. Voltei à cidade no fim de semana passado para comprar alguns mantimentos e tomar um café no lugar que costumo frequentar, além de trabalhar em alguns documentos que precisava preencher para o trabalho, usando a internet gratuita deles. Depois de terminar, saí da cafeteria. Enquanto caminhava em direção ao meu trailer, ouvi alguém gritar Paul. Olhei para o outro lado da rua e, ó droga, lá estava Cathy, minha ex acenando para mim. O Armagedon finalmente havia acontecido. Fiquei parado em choque. Ela correu para atravessar a rua, se aproximou de mim e estendeu os braços, esperando um abraço, e instintivamente segurei meus braços com as palmas para fora, e ela parou. Ela me olhou com uma expressão realmente magoada. Então disse, Paul, eu estava procurando por você. Ouvi dizer que você se mudou para cá e queria te ver. Podemos conversar. Eu me senti como um animal encurralado. Gente, realmente me senti assim. Então cedi e disse, ok, vamos encontrar uma mesa ou algo assim e podemos conversar por 1 minuto. Ela perguntou se podíamos ir para minha casa, e eu simplesmente disse não. Ela me seguiu até um banco fora de uma lojinha no fim da quadra. Ela começou dizendo quanto eu havia mudado e como ela amava meu novo visual, minha barba, blá, blá. Ela gostou de como meu físico havia mudado, como eu parecia tão em forma. Ela fazia uma boa atuação, e gente, ela estava sexy. Usava uns shorts brancos e uma regata e o cabelo preso em um rabo de cavalo como eu costumava gostar. Meu radar estava em alerta máximo e pude perceber que ela estava realmente usando tudo para me pegar. Eu tive que me controlar muito aqui e ver onde isso iria dar. Ela começou pedindo desculpas por toda a questão do caso. Disse que o karma realmente a atingiu depois que eu saí. A empresa dela descobriu sobre o caso e basicamente tornou as coisas tão desagradáveis que ela pediu demissão. O AP dela,
que tinha uma noiva na época, recebeu uma advertência e foi transferido para outro cargo na empresa. Ele a culpou por ter que se mudar e ela retaliou contando tudo para a noiva dele, o que resultou no término do noivado. Ela baixou a cabeça um pouco e começou a chorar. Eu apenas fiquei ali olhando ao redor, sem ter nada a dizer. Ela se endireitou e me encarou por um momento. Perguntei o que ela queria de mim. Ela queria dizer que nunca teve a intenção de começar um caso, que se sentia atraída por toda a política e posicionamento na empresa, e achava que o AP realmente a manipulou com seu carisma e poder dentro da empresa, e que ela estupidamente pensou que estava usando ele tanto quanto ele estava usando ela. Ela ia confessar para mim, especialmente depois que eu a acusei de ter um caso. Ela se odiava naquela época, e a bebida depois do trabalho era sua tentativa de se medicar da culpa. Logo depois que eu a deixei, ela se sentiu tão tola, tão sozinha, como se seu coração tivesse implodido de perda. Ela terminou as coisas com o AP imediatamente. Sentiu que, como eu não a contatava nem falava com ela, precisava me encontrar e ver se conseguia consertar as coisas para nós e se podíamos começar de novo. Ela sabe que estamos divorciados, mas talvez pudéssemos ter um novo começo. Eu apenas a encarei, eu deixei ela ter um pouco de tudo o que iria dizer. Estou parafraseando a conversa, mas aqui está. Como você se atreve a pensar que pode simplesmente vir aqui e achar que pode simplesmente apagar toda a merda que você causou? Eu devo perdoar tudo o que você fez para arruinar nosso casamento. Eu te disse antes, se você me traísse, estaríamos acabados. Não há perdão, não há reinício desse relacionamento. Você o destruiu. Você destruiu o que tínhamos no momento em que me traiu. Quão estúpido você acha que eu sou? Eu te segui uma noite e vi você entrar em um hotel junto dele. Você sabia disso? Então percebi que estava levantando a voz e as pessoas começavam a notar. Ela começou a soluçar. Ela agarrou meu braço. Eu a deixei chorar no meu ombro por um tempo, antes de empurrá-la suavemente. Ela olhou para mim. Eu mereço tudo isso, eu sei que mereço. Você pode pelo menos me deixar te levar para jantar ou algo assim. Eu não quero ir embora, quero conversar mais. Quero ter certeza de que colocamos tudo em pratos limpos. Eu preciso de tempo com você, o que você não me deu antes. Por favor, Paul, eu sei que você pode não querer ouvir isso, mas eu te amo muito. Não sabia o quanto te amava até você me deixar, e me quebrar, e eu te quebrei tão mal quanto. Eu não posso me perdoar, eu não quero me perdoar, até o dia em que eu parir desse mundo. Ela começou a hiperventilar e chorar tanto que eu a puxei e a abracei. Eu sei, eu sei. Senti que era a única coisa que podia fazer para talvez acalmá-la. Naquele momento percebi que, na verdade, eu quebrei o coração dela, como ela quebrou o meu. Comecei a andar com ela, e então encontramos um caminho tranquilo para andar, e as coisas se acalmaram um pouco. Então perguntei como ela me encontrou e se ela contratou um detetive particular ou algo assim. Ela riu um pouco e disse que não, mas pensou nisso. Ela encontrou Stacy algumas semanas atrás, e perguntou como as coisas estavam indo. Stacy deixou escapar que me viu. Kathy fez ela contar todos os detalhes. Stacy não queria contar porque eu disse para não contar. Mas ela não deixou Stacy ir até que ela contasse. Mas tudo o que ela realmente sabia era que me viu aqui na cidade e que eu morava em algum lugar por aqui. Então Kathy começou a vir aqui nos dias de folga para ver se conseguia me encontrar. Ela realmente chorou quando disse isso. Eu meio que ri, aquela maldita Stacy não consegue manter a boca fechada. Então fomos jantar. Encontramos um lugarzinho legal com um pátio. Eu me certifiquei de que ela não iria beber nada, eu não queria nenhuma desculpa para ela me amolecer ou alegar que estava bêbada demais para dirigir de volta. Nós realmente tivemos uma boa conversa. Depois, eu a acompanhei até o carro dela. Ela queria ficar e insistiu muito nisso e não desistiu. Ela não esteve com mais ninguém desde que eu saí, e jurou de pés juntos que eu era o único que ela queria. Eu disse que não, ainda é muito cedo para mim seguir esse caminho. Ela implorou para me ver de novo, mas eu fui evasivo. Dei a ela meu novo endereço de e-mail e só isso. Ela queria meu número de telefone, mas eu disse que não,
Você só vai me encher de mensagens e ligações. Ela chorou por causa disso. Disse que voltaria à cidade no próximo fim de semana se eu estivesse interessado. Eu não disse nada a respeito. Ela disse que me enviaria um e-mail com todos os detalhes de quando ou onde. Antes de ela ir embora, perguntei diretamente se ela me perdoaria se eu tivesse traído. Ela ficou pensando e disse que sim, perdoaria com o tempo, mas apenas se víssemos um conselheiro matrimonial ou se pudéssemos trabalhar no processo de cura com muitas conversas e talvez até um acordo vinculativo. Eu disse que talvez pudesse fazer isso daqui a 5 ou 10 anos. Ela disse que, se isso fosse necessário, ela esperaria. Então pegou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse algo que realmente me surpreendeu. Ela disse: "Maldito Paul, eu sempre te amarei e farei qualquer coisa para provar isso." Dito isso, ela foi embora. Eu ainda estou tão abalado com isso, ela disse com tanta convicção. Eu ainda não consigo me ver voltando com ela. Me sinto melhor, no entanto. No momento, eu nem consigo vê-la como uma amiga com benefícios. Talvez uma amiga, mas droga, eu simplesmente não sei se poderíamos dar certo novamente. Não me chamem de otário, porque segundas chances são raras para mim. Fui para casa, fiz uma longa corrida e tomei algumas brejas, e senti que estava em um bom lugar agora. Alguém pode me garantir que ela não arruinaria isso? Eu não sei, simplesmente não sei. Está muito recente na minha mente, mas tenho o luxo do tempo para resolver tudo isso e ganhar alguma perspectiva. Atualização 2. Será que minha ex-esposa que me evitou está tentando me encontrar? Ok, então esta provavelmente será minha última atualização. Eu postei minha história no Reddit, mas o moderador continuou removendo. Para recapitular, minha ex-esposa realmente me encontrou e conversamos, depois de mais de um ano de eu ter sumido da vida dela. A intenção dela ao me encontrar era, de fato, se reconciliar e recomeçar nossa vida juntos. Para aqueles que escreveram prevendo que eu seria o típico otário que a perdoaria e voltaria com ela, vocês ficarão muito desapontados. Ela me escreveu um longo e-mail na semana passada, confessando seu amor e arrependimento pelo caso, mais uma vez. Ela queria voltar e passar o fim de semana comigo. Minha resposta a tudo isso foi encerrá-la. Estou perfeitamente contente em viver a vida solo por agora, morando em minha localização remota, e mantendo minha situação o mais simples possível. Tenho desfrutado da companhia de várias mulheres e amigos, e aos 32 anos, sinto que não há pressa em mudar as coisas. Tenho meu próprio plano de autodeterminação, e pretendo segui-lo por agora. Então, ao responder ao e-mail dela, recusei-me a dar meu novo número de telefone, eu coloquei tudo para fora. Eu disse a ela que não tenho nenhuma intenção de me reconciliar com ela. Ela fez a sua escolha, e eu não confio mais nela, nem a conheço mais. Desejei a ela o melhor e a considerarei uma possível amiga, talvez algum dia, em um futuro ainda a ser determinado. Minha vagueza realmente a frustrou. Então ela respondeu com algo muito revelador. Ela estava, claro, totalmente desapontada com minha resposta. Mas ela também me informou que aceitou uma oferta de emprego em vários estados distantes, e a verdadeira intenção dela o tempo todo era que eu fosse com ela. Ela sabe que meu trabalho é remoto e que posso morar onde eu quiser, e pensou que eu consideraria ir com ela e, em troca, teríamos um novo começo, em um novo local. Ela tinha pouco tempo antes de ir embora e queria me ver pessoalmente e fazer uma forte pressão para me convencer. Felizmente para mim, tenho que viajar a trabalho por uma semana, então nosso tempo acabou, graças a Deus. Então ela estará fora da minha vida agora. Imagino que ainda receberei alguns e-mails por mais um tempo, mas com o tempo, acredito que ela perceberá que seu tempo comigo acabou e terá que encontrar outra pessoa. E talvez o traia também. Só achei que deveria compartilhar a atualização. Então, pessoal, vivam a melhor vida de vocês, se livrem dessa bagagem velha e se capacitem para seguir em frente. Boa sorte a todos! Comentários do OP. Atualização, junho de 2018. Katy me enviou um e-mail dizendo que havia contratado um advogado e estava pedindo divórcio. Respondi a ela que ok, parece bom. Isso resultou em uma enxurrada de e-mails exigindo que eu fosse vê-la, e assim por diante.
Ela percebeu que isso não a levaria a lugar nenhum e, depois de um tempo, apenas escreveu que, se eu concordasse com um divórcio amigável, ela não me incomodaria mais. Concordei e, vários meses depois, finalmente, eu era verdadeiramente um homem livre. Nunca tive que vê-la depois de sair do nosso apartamento. Nenhum fechamento para nenhum de nós, mas parecia que isso era mais importante para ela do que para mim. Por alguns meses, pensei nela às vezes, e sim, a dor aparecia do nada, como se eu ouvisse uma música no rádio que costumávamos ouvir. Mas eventualmente, simplesmente parei de pensar nela. Atualização 2. Bem, estou oficialmente divorciado. As coisas estão muito boas agora. Na verdade, conheci uma ótima garota. Eu estava correndo na trilha logo abaixo da colina de onde moro. Ajudei-a a trocar um pneu furado e realmente nos demos bem. Ela é incrível e muito bonita, embora alguns anos mais nova do que eu. Ela adora meu estilo de vida e me chama de seu homem das montanhas. Não tenho pressa de me envolver seriamente, mas não vou desistir completamente das mulheres. Ainda estou aqui no trailer. Não tenho planos de mudar tão cedo e simplifiquei muito minha vida. Amo o ar livre. Isso me ajudou a superar minha ex-esposa, a dor no coração, tudo. Sei que cada um lida com essas coisas de maneira diferente. Tive sorte de ainda não ter filhos e estava apenas no 3º ano de casamento, então acho que fiz o que era certo para mim. Você não precisa viver sua vida com um traidor. Se algo assim acontecer com você, por favor, não se prenda a isso, apenas siga com sua vida. As coisas melhoram depois que você trabalha em si mesmo. Desejo a todos a melhor vida possível. Comentário e Reddit. Ao refletir sobre essa experiência, ele percebeu como eventos devastadores podem transformar uma vida. A traição de sua esposa, que inicialmente parecia ser o fim do mundo, acabou se revelando um ponto de virada crucial. Foi um processo doloroso, mas o forçou a reavaliar suas prioridades, fortalecer sua resiliência e redescobrir seu próprio valor. Ele deseja compartilhar essa jornada não apenas para contar sua história, mas para mostrar que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma oportunidade de crescimento e renovação. É incrível como, muitas vezes, é nas adversidades que encontramos nossa verdadeira força. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma história do Reddit cheia de reviravoltas e aprendizados. Se você curtiu e quer ver mais conteúdo assim, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos juntos nessa jornada de superação e crescimento. Até o próximo vídeo.